Eu falei hoje pela manhã que ser discípulo de Jesus envolve ir na direção oposta desse sistema regido por valores anti-Deus, que a Bíblia chama de mundo. E esse mundo no qual nós vivemos está constantemente nos pressionando a sermos formatados pelos seus valores invertidos ou distorcidos. E aqueles que se mantêm encurváveis diante dos ídolos da nossa cultura, fatalmente vão topar com a carranca do sofrimento, da perseguição e da aflição. Sofrimento para o discípulo de Jesus é inevitável. É por isso que muitos, na caminhada com Cristo, acabam abandonando a fé cristã. Acabam virando as costas para Jesus porque não suportaram tamanha oposição ou perseguição. Repito, esse não é um problema moderno, não é uma dificuldade que nós encaramos no século 21. Haja vista que no século I da era cristã, muitos autores bíblicos escreveram cartas para igrejas que estavam vivendo sob intensa perseguição por causa da fidelidade delas a Jesus, da lealdade delas a Jesus. E uma dessas cartas nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus envia uma carta através do apóstolo João, que se tornou muito emblemática no que tange a uma igreja fiel no meio da perseguição. E eu gostaria de compartilhar com vocês as palavras de Jesus à igreja de Esmirna, convocando essa igreja a um tipo de fidelidade até o fim. O versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esmirna era o mais importante centro de culto ao imperador romano de todo o império, abaixo apenas, obviamente, de Roma. Qualquer um que se recusasse a dizer lá na cidade de Esmirna: César é o Kyrios, César é o Senhor, sofreria grandemente. Teria, por exemplo, os seus bens retirados, a sua casa tomada, seria socialmente excluído, viveria num ostracismo social, porque aquela cultura, aquela sociedade, a cidade de Esmirna, não tolerava ninguém que dissesse servir a um só Senhor. Consequentemente, aquela igreja vivia numa pobreza profunda. Existem duas palavras na língua grega, no Novo Testamento, para pobreza: penia, que é a ausência do supérfluo, a ausência de conforto, e tem a pitoquia, que é a ausência do elementar, do básico, do central. Quando Jesus diz aqui: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, ele usa a palavra pitoquia, ou seja, aquela igreja era composta por homens e mulheres miseráveis, eles não tinham o que comer. Pitoquia é quem vive abaixo da linha da miséria, é gente que passa fome, por exemplo. Jesus está escrevendo para uma igreja que inclusive tinha membros que passavam fome. Por qual razão, por qual motivo? Porque esses irmãos e irmãs tomaram a decisão de não se curvarem a ninguém que não fosse ao Senhor Jesus. Ela optou pela integridade, ela optou pela fidelidade a Jesus até as últimas consequências. Essa foi a opção que a igreja fez, uma igreja íntegra. A integridade é quando você faz opções na vida a partir de princípios,
não com base naquilo que é mais conveniente. E essa igreja assumiu uma postura a partir dos seus princípios, sustentou os seus valores, viveu a sabedoria de Deus e sofreu grandemente por causa disso. Às vezes o preço de se viver com base em princípios, não a partir daquilo que é mais fácil fazer para ser aceito, para conquistar algumas coisas, tem como consequência, como resultado, o sofrimento, a perseguição. Ele continua dizendo para aquela igreja: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas note, você é rico. Jesus estava falando com irmãos e irmãs que viviam agora abaixo da linha da pobreza. Alguns não tinham onde morar, outros não tinham o que comer. Mas Jesus olha para essa igreja e diz: você é rica. Porque riqueza para Jesus, aos olhos de Jesus, não tem a ver com aquilo que eu tenho e que as pessoas veem que eu tenho. Riqueza para Jesus significa viver a partir de princípios e valores que emergem do Evangelho. A riqueza de uma igreja não está na quantidade dos seus membros, a riqueza de uma igreja não está no seu tamanho, a riqueza da igreja não está no tamanho do seu orçamento, a riqueza da igreja não está na suntuosidade do seu edifício religioso, a riqueza da igreja não está no status social dos seus frequentadores. A riqueza de uma igreja está fundamentada na fidelidade dessa igreja diante de Deus, assim como a minha riqueza e a sua riqueza. Essa igreja é rica para com Deus, socialmente miserável, financeiramente pobre, mas Jesus olha para essa igreja, para esses irmãos e irmãs em Cristo e diz: vocês são muito ricos. Que palavra de consolo. No mundo onde nós estamos o tempo todo tentando conquistar coisas para mostrar o que nós temos, o que nós amealhamos, o ponto que nós chegamos na nossa carreira profissional, a maneira como nós galgamos os degraus na vida acadêmica. Jesus está dizendo para mim e para você: não adianta você galgar os degraus mais altos da sua vida profissional, acadêmica, financeira, se você não é rico para comigo. Conheço as suas aflições, preste atenção, e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os cristãos, naquele período, eram alvos de várias acusações, sobretudo por parte dos judeus. Eles eram acusados de serem, por exemplo, canibais. Eles eram chamados de canibais porque eles celebravam a Santa Ceia, onde nós temos os elementos pão e vinho, e diziam que o pão e o vinho representavam o corpo de Cristo. E naquela cultura então começou a se fomentar essa mentira de que os cristãos do primeiro século eram uma seita formada por canibais. Eles eram acusados também de serem imorais, porque antes da celebração da ceia, os cristãos da igreja primitiva tinham o que nós conhecemos como festa ágape, festa do amor, onde eles se reuniam numa casa para celebrarem o amor fraternal uns pelos outros e também o amor deles por Deus. E essas reuniões eram consideradas reuniões imorais. Como que essas pessoas estão aglomeradas dentro de uma casa celebrando esse amor fraterno? Eles eram também taxados de destruidores de famílias. Haja vista que quando um judeu se convertia ao cristianismo, os seus familiares rompiam com essa pessoa. O marido deixava a esposa, os pais abandonavam os filhos desonravam pais. Era quase que um crime se converter a Cristo, se render a Cristo. Destruidores de famílias. Eles também eram rotulados de revolucionários, porque esses cristãos defendiam que o único Kyrios, o único Senhor, e Kyrios era uma palavra atribuída a César, ao imperador romano, ele era chamado de Kyrios, mas chegaram alguns apóstolos, alguns seguidores de Jesus, pregando que Jesus de Nazaré é o verdadeiro Kyrios. Revolucionários.
Mas no meio de todas essas acusações mentirosas que a igreja carregava com ela, Jesus diz que essa igreja não era alvo meramente de acusações levianas, injustas, mas de blasfêmia. Conheço a blasfêmia. O nosso Senhor não está falando de difamação, de calúnia. Ele está falando de quê? Blasfêmia. Blasfêmia é um termo muito conhecido na Bíblia. Blasfêmia é qualquer tipo de atitude ou de palavra que afronte o Deus Criador. Era o pecado mais grave para um judeu, o pecado de blasfêmia. O próprio Jesus foi acusado de blasfêmia pelos fariseus. Ele blasfema, ele diz que é Deus, vamos matá-lo porque era um crime gravíssimo. O pecado da blasfêmia. Jesus está fazendo aqui uma denúncia gravíssima. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as acusações por parte dos judeus contra a igreja era, na verdade, um pecado de blasfêmia contra Deus. O que os judeus falavam da igreja, o que as pessoas dizem contra a igreja, Jesus interpreta como blasfêmia contra Deus. Por quê? Porque Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o Salvador da igreja, Cristo é o noivo da igreja, Cristo entregou a sua vida em favor da igreja, Cristo comprou a igreja com o seu sangue, Cristo ama a sua igreja de tal forma que qualquer palavra ou ação contra a igreja verdadeira de Jesus é palavra ou ação contra o próprio Senhor Jesus. Jesus se identifica de tal forma com a sua igreja, com o povo dele, comigo e com você, que qualquer palavra leviana, qualquer acusação, qualquer ato de injustiça contra você ou contra a igreja do Senhor Jesus é um ato de rebeldia contra o próprio Deus. E ele diz mais a respeito desses judeus. Ele diz assim: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Por que que Jesus diz que esses judeus, na verdade, não são judeus? Porque se eles são judeus, de fato, ortodoxos, conservadores, obedientes e zelosos quanto à lei do Antigo Testamento, se esses judeus entendem, como todos os judeus, que só existe um Deus Criador, um Senhor, um Yahvé, se eles são realmente judeus e cumprem aquilo que está escrito na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, é impossível, na visão de Jesus, ser um judeu monoteísta, que acredita num único Deus soberano, Criador de todas as coisas. É impossível obedecer a Torá, as leis mosaicas, e permanecer tranquilo nesse mundo, permanecer tranquilo em Esmirna, por exemplo. É impossível. Como que esses judeus conseguiam viver em Esmirna? Como que esses judeus conseguiam manter os seus bens materiais, sendo leais apenas a um Deus verdadeiro? Como que esses judeus podiam comprar e vender? Como que esses judeus podiam trabalhar? Como que esses judeus viviam sem serem perseguidos numa sociedade que não tolerava adoração a um único Deus, que não tolerava um tipo de religião que não se curvasse diante de César? Como? Era impossível ser judeu e viver bem em Esmirna. Esses judeus provavelmente viviam pacificamente em Esmirna, porque a religião deles se transformou numa religião sabática. No sábado, eles adoravam a Deus. No sábado, eles cantavam para Deus. No sábado, eles oravam para Deus. No sábado, eles exerciam a sua religião diante de Deus. No entanto, de domingo a sexta-feira, esses mesmos judeus viviam a partir de leis, de valores, de princípios diametralmente opostos aos valores e princípios da palavra de Deus, da Torá, do Antigo Testamento.
Então eles não eram judeus de fato, é o que Jesus está dizendo. Eles não vivem nem de acordo com aquilo que o Antigo Testamento diz. E isso vale para mim, para você, para a igreja de Cristo hoje. Porque às vezes a igreja de Cristo vive como esses judeus em Esmirna. Nós acabamos construindo uma religião dominical. No domingo nós nos reunimos para adorar a Deus, no domingo nós nos reunimos para cantar para Deus, no domingo nós nos reunimos para orar para Deus, no domingo nós nos reunimos para cultuá-lo. No entanto, de segunda a sábado, a nossa vida é determinada por valores e princípios diametralmente opostos aos princípios e valores que emergem do Evangelho. Nós cultuamos a Deus no domingo, mas nós cultuamos o Deus prazer, o Deus dinheiro, o Deus sexo, o Deus visibilidade, o Deus corpo e outros deuses de segunda a sábado. E é por isso que eu acredito que muitas vezes a igreja vive de maneira confortável na sociedade, sem nenhuma perseguição, sem nenhuma opressão, sem nenhuma aflição, não porque nós vivemos num país democrático, embora, graças a Deus, nós ainda estejamos vivendo num país democrático. Mas a causa do conforto da igreja no nosso país não se dá simplesmente pela nossa democracia, se dá porque a igreja de Jesus, ou parte da igreja de Jesus, está vivendo e sendo formatada pela cultura. Não há mais diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, não há mais separação, então não há perseguição naturalmente. Na linguagem de um pastor amigo, pastor Ricardo Barbosa, ele diz que esse é o perfil do ateu moderno. Ateu moderno. Ele escreveu assim na revista Ultimato: hoje o ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina. O novo ateísmo não precisa negar a fé, apenas cria substitutos para ela. Mantém o crente na igreja, mas longe do seu Salvador. O ateu moderno não é mais aquele ou somente aquele que não crê, mas aquele para quem Deus não é relevante. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que não estejamos entrando num ateísmo prático, no qual nós estamos todos os domingos, domingo após domingo, cultuando a Deus, mas de segunda a sábado vivendo, não a partir da sabedoria de Deus, mas vivendo com base na cultura atual de valores distorcidos, ou, como eu tenho chamado, essa cultura anti-reino e anti-Deus que rege a nossa sociedade contemporânea. Mas vamos continuar. Olha o que Jesus diz, olha a acusação que Jesus faz aqui. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Para mim, é uma das expressões mais fortes de Jesus em todo o Novo Testamento. Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário. O que Jesus está dizendo aqui? Que em última análise, Satanás é o verdadeiro inimigo da igreja. Ou seja, existia uma força demoníaca lá na cidade de Esmirna que impulsionava os ataques que a igreja estava sofrendo. A igreja era alvo das acusações levianas e injustas dos judeus, mas ele está dizendo que esse grupo de judeus aqui compunha a sinagoga de Satanás, do adversário do povo de Deus. Ou seja, existe uma força demoníaca que impulsiona os ataques que a igreja sofre no mundo. Ele enfatiza isso no versículo 10, quando ele diz, o diabo, uma outra palavra, um outro termo para se referir a Satanás. Enquanto que Satanás significa o adversário, o diabo é o acusador, o caluniador. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O objetivo de Satanás, o objetivo do diabo, o objetivo de Lúcifer é destruir a igreja. E ele faz isso através das acusações dos judeus, e ele faz isso também mediante a força opressora dos romanos. Mais uma vez, eu quero enfatizar isso: as autoridades locais que se opõem ao povo de Deus são simplesmente agentes de Satanás. Por que eu estou dizendo isso, enfatizando isso? Essa é uma ênfase em Apocalipse.
Por detrás desse mundo visível e tangível que nós estamos vivendo, há forças espirituais do mal que militam para destruir a igreja de Jesus. Esse é o ponto. Algumas batalhas que nós travamos não são batalhas meramente humanas. As batalhas que nós enfrentamos são batalhas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo, é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Existe uma batalha espiritual por detrás daquilo que nós vemos. E se nós não estivermos conscientes de que há forças espirituais militando contra a igreja de Jesus, militando contra o seu casamento, militando contra a sua família, militando contra os seus filhos, militando contra a sua vida, você vai dar martelada em parafuso, você vai usar ferramenta errada nas suas lutas. É isso. Que Deus abra os seus olhos, para que você consiga enxergar que por detrás dessas batalhas que você tem travado, há forças espirituais do mal. Lúcifer está obstinado em destruir a sua vida, foi para isso que ele veio. Não vamos deixar que esse mundo altamente materialista ofusque a nossa visão ou nos cegue diante de uma realidade espiritual que está acontecendo ao nosso redor. Por favor. E olha, eu acho que a gente tem que estar muito preparado para isso, para essa verdade chocante de que o que aconteceu lá na igreja de Esmirna, no século I, muito possivelmente vai acontecer no nosso país no futuro. Escrevam isso. A igreja vai viver no futuro uma intensa perseguição. Isso já começou a acontecer. Isso já está acontecendo em alguns níveis. Mas vai piorar. Vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dizer simplesmente que estamos errados. Elas dirão que somos preconceituosos, criminosos, perigosos e maus. Seremos rotulados de fanáticos, intolerantes e intransigentes. Vamos sofrer cancelamento, campanha de ódio, assassinato de reputação, boicotes econômicos, restrições governamentais e ostracismo social. Essa já é a realidade de milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo. Milhões e milhões de cristãos hoje estão sendo perseguidos dessa forma. E não caia na conversa de que no Brasil, porque nós estamos vivendo uma grande democracia, isso jamais vai nos atingir. Para o discípulo fiel de Jesus, perseguições mais severas e até mesmo prisões lhe aguarda. Jesus continua no versículo 10: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Que fique registrado que às vezes cristãos são perseguidos justamente porque são injustos, imorais, mentirosos, não trabalham direito, são beligerantes, são intolerantes de fato. Então, existem muitos discípulos de Jesus que são perseguidos justamente. O que eu estou falando aqui é quando a igreja vive em fidelidade a Deus, em lealdade a Jesus, e por causa dessa lealdade, ela sofre profundamente. Eu tenho certeza que isso em algum momento vai acontecer. Bom, perseguição durante 10 dias é um período determinado. Então Jesus está dizendo: vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. É Ele que está dizendo. Ou seja, apesar de todo esse cenário estarrecedor que já estava acontecendo na igreja em Esmirna no primeiro século, e que talvez, ou muito possivelmente aconteça conosco, ou com os nossos filhos, ou com os nossos netos no século 21,
Tudo isso está diante do olhar atento de Jesus, tudo isso está sob o controle de Jesus. A igreja perseguida não significa que Jesus virou as costas para a igreja, não significa que Jesus se distraiu e agora a igreja dele está sendo perseguida. Ele sabe, ele tem o controle da situação. As nossas provações não estão fora do alcance do conhecimento de Jesus, não estão fora do alcance das mãos de Jesus, não estão fora do alcance do poder de Jesus. Ele sabe o que nós vamos passar, Ele sabe o que nós vamos enfrentar. Ele está dizendo aqui, vocês vão sofrer durante 10 dias. Ele sabe, Ele tem um conhecimento. Como reagir? Versículo 10 também. Não tenha medo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Já falamos isso há algum tempo atrás, que essa ordem aqui, esse mandamento, não tenha medo, é o mandamento mais repetido na Bíblia. Isso significa que Deus sabe que nós temos medo. Eu sei que você tem medo. De alguma coisa você tem medo. Talvez a sua busca por Deus foi estimulada pelo seu medo de alguma coisa. Eu sei que você tem medo, eu tenho medo também. Então esse é o mandamento que Jesus mais repete, que Deus mais cita em toda a Escritura: não tenham medo. E é interessante que esse mandamento, para que eu não tenha medo, ele está sempre atrelado ao socorro de Deus, sempre atrelado ao cuidado de Deus, sempre atrelado ao poder de Deus. Eu não sei se você se lembra do Salmo 46, o Salmo 46 diz assim no versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Então a minha coragem não advém da minha falta de medo, a minha coragem advém da certeza que no meio dos meus medos, Deus está comigo. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu socorro, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele está ao meu lado, portanto, porque Ele é o meu refúgio, porque Ele é a minha fortaleza, porque Ele é o meu socorro bem presente, eu não vou temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque Tu estás comigo, Senhor. Não tenha medo, não tenha medo. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte não é ser fiel até o último dia de vida, embora tenhamos que ser também, óbvio. Mas ser fiel até a morte é ser leal a Jesus até as últimas consequências. É ser fiel a Jesus a ponto de estar disposto a morrer por causa dele, por amor a ele, por fidelidade a ele, disposto a perder tudo por causa dele. Às vezes é perder uma promoção no emprego, às vezes é perder um negócio que você gostaria de fechar, às vezes é perder um relacionamento, um namoro, às vezes é perder algumas amizades, às vezes é perder a sua reputação, eu não sei. Mas o que Jesus está dizendo é: seja fiel até o ponto de você morrer por amor a mim. Por quê? Porque eu morri por causa de você, por amor a você. Caminhar com Jesus é a experiência mais fascinante do mundo, porque Deus entrou na história, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou dentre os mortos, para me dar uma vida abundante, para me oferecer uma vida em toda a sua plenitude. Não há experiência melhor na vida do que andar com Cristo. Apesar disso, a despeito disso, a Bíblia fala que andar com Jesus não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo. Eu falei hoje, por ocasião da escola bíblica dominical, que o símbolo do discipulado cristão é uma cruz. É uma cruz, sinal de morte, de execução. Jesus falou para os seus discípulos: se vocês querem me seguir, tomem a cruz de vocês, estejam dispostos a morrer por minha causa. Tomem a sua cruz e siga-me, foi o que Jesus disse. Seja fiel até a morte. E qual é o prêmio, a recompensa? Ele diz: e eu lhe darei a coroa da vida. E eu lhe darei a coroa da vida. A salvação é de graça,
Mas o discipulado tem um preço muito alto, e o preço do discipulado é tudo que você tem. Nós recebemos a nossa salvação gratuitamente, Ele nos deu, Ele nos amou, antes de nós o amarmos, Ele nos amou, mas quando Ele nos amou, impactou a nossa vida, Ele nos chamou para uma caminhada radical de discipulado, radical, mas com a certeza de que depois de carregar a cruz por amor a Ele, de me negar, de estar disposto a perder o que for, por causa de Cristo, Ele vai me dar a coroa. Nós receberemos uma coroa das mãos de Jesus. O problema é que às vezes nós queremos antes da cruz a coroa. Não, Jesus falou que primeiro é a cruz, depois é a coroa. Seja fiel até a morte, eu lhe darei o Stéfanos, a coroa da vida. A palavra coroa no grego é Stéfanos. Stéfanos era um prêmio que o maratonista recebia, uma coroa de folhas que ele recebia após vencer aquela disputa. Coroa do vencedor. É uma metáfora para falar que um dia você vai receber das mãos de Jesus a recompensa por toda a sua fidelidade aqui nesse mundo. Hoje pela manhã nós abrimos para algumas perguntas na escola dominical e a Verinha, uma senhora da nossa igreja, falou: pastor, às vezes eu me entrego às pessoas, eu vivo de acordo com a vontade de Deus e parece que eu não tenho a contrapartida, parece que eu não tenho a recompensa, parece que Deus não está vendo o que eu estou fazendo, Ele não está me recompensando aqui. É a nossa sensação, é a minha, muitas vezes. Mas eu disse a ela: Vera, a gente não chegou no nosso lar final, a gente não cruzou a linha da fronteira, a gente não está em casa ainda. Jesus não prometeu a coroa agora, Jesus me chamou para carregar a cruz agora, mas um dia Ele vai trocar, Ele vai substituir a coroa ou a cruz pela coroa. Então seja fiel, independentemente das respostas que você tem, independentemente se você é reconhecido ou não é reconhecida, independentemente se as pessoas estão vendo ou não o que você está fazendo, seja fiel a Cristo, porque a sua recompensa está guardada. Um dia você vai receber das mãos dele o seu Stéfanos, a coroa da vida. Pode ser que essa coroa da vida, essa grande recompensa, tenha relação direta com o que ele diz aqui no versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Talvez a recompensa tenha a ver com não sofrer a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é a separação definitiva, eterna de Deus. O que Jesus está dizendo é: quem me amar nessa vida aqui, quem for leal a mim nessa vida, quem demonstrar fidelidade até as últimas consequências nessa vida, vai passar a eternidade inteira do meu lado, não vai sofrer a segunda morte. É o que nós conhecemos como vida eterna. Eu encerro trazendo talvez a história conhecida para alguns, mas a história do pastor da igreja de Esmirna, conhecido como Policarpo. Ele foi inclusive discípulo do apóstolo João. Depois de 60 anos que essa carta foi enviada para a igreja de Esmirna, o Policarpo, pastor da igreja da cidade e muito amigo de João, ele viveu cada palavra de Jesus aqui, cada palavra. Ele sofreu muito, ele sofreu muita perseguição por parte do Império Romano, até que diz a história que Policarpo foi levado para uma praça e foi instado, obrigado a dizer: César é o Senhor, César é o Quírios, não há nenhum outro Senhor maior do que César. Sob ameaça, preste atenção, sob ameaça de ser queimado vivo, de ter uma morte lenta. Já era um senhor, um octogenário, e diante desse grande espetáculo promovido pelo Império Romano,
onde o pastor da igreja de Esmirna era constrangido e obrigado a dizer: César é o Senhor. Policarpo respondeu isso aí, ó: eu o sirvo, falando sobre Jesus, há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como eu posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor, que me salvou? E aí nesse momento acenderam a fogueira. Policarpo foi colocado dentro dessa fogueira. A história conta, não sei, há muito romance na história, mas alguns dizem que enquanto o corpo de Policarpo era queimado pelas chamas da perseguição, da intolerância, ele orava e cantava, louvando ao Senhor pelo privilégio de morrer por Cristo, assim como Cristo morreu pela vida dele. Eu não sei de que maneira você tem vivido a sua vida com Jesus. Não de domingo, porque aqui tudo é bonito, mas como que você tem vivido a sua vida com Jesus de segunda a sábado? Eu quero convidar você, se é o seu caso, a renovar o seu compromisso com Jesus e dizer para Ele: Jesus, eu tenho feito tantas concessões, tenho aberto mão de tantas coisas que eu não deveria abrir mão, tenho assimilado tantos princípios e valores que eu não deveria estar assimilando, tenho feito tanta coisa errada, eu não tenho sido leal ao Senhor como eu poderia, como eu deveria. Mas nessa noite, Senhor Jesus, eu quero reafirmar aqui o meu compromisso de ser fiel ao Senhor até a morte, assim como o Senhor foi fiel até a morte por amor a mim. Eu rendo a minha vida ao Senhor nessa noite. Se você ainda não teve encontro com Jesus, não rendeu a sua vida a Ele como Senhor e Salvador, pode ser que hoje seja o momento que Deus está abrindo para você essa oportunidade de fazer de Jesus não aquele para quem você canta de domingo, mas aquele para quem você rende a sua vida, todas as áreas da sua vida, de segunda a sábado. Quero convidar você a